Você quer saber mais um pouco sobre isso? Pesquise na internet, vá ler, vá entender o que tem acontecido. Mas acima de tudo, leia a Bíblia. E vê o quanto o Senhor se importa com os pequenos. Eu já não sou muito temperado, e tem uns trem que me destempera mais ainda. Uns aos outros. Começo hoje, oficialmente, a série de uns aos outros. Por que oficialmente? Porque a gente já vem falando sobre isso faz tempo. Quando a gente fala em João 13, ali, uns aos outros, Fábio pregou aqui em Pedro, uns aos outros ali. Então, faz tempo que a gente vem falando sobre isso, mas agora a gente entrou de fato nesse tema e chamando isso assim. Um aviso que eu tinha aqui que é de importância também. Você que tem congregado aqui, frequentado aqui, tem sido abençoado por essa igreja e quer abençoar essa igreja se tornando um membro dela. A partir do dia 17 de março começa um instrumento que é parte do grande processo para você se tornar membro aqui, que é uma classe de doutrinas básicas, aquilo que nós cremos, como nós cremos e por que nós cremos daquilo que cremos. O Fábio é o professor principal dela, eu ajudo nessa sala, o Thiago também ajuda lá, mas a partir do dia 17 de março nós vamos começar essa sala. Vai acontecer das 9 às 10. Ô louco, pastor, tem que chegar uma hora mais cedo. Você quer ser membro da igreja, não quer fazer um sacrifício, chegar uma hora mais cedo? Então, pensa aí, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. Tem 20 vagas, porque a gente tem espaço limitado. Então, faça a sua inscrição, está naquele balcãozinho ali fora, se você quer ser membro dessa igreja. Você que já é crente em Jesus Cristo e ainda não se batizou e quer se batizar, vamos ter batismo. Então, você também vai participar dessa classe. Passa lá, coloca o seu nome, tá bom? Para que a gente então saiba que você quer se batizar e se prepare. A partir do dia 17 de março, das 9 às 10, 1 mês e meio, 2 no máximo, né, Fábio? Então, você vai se comprometer com 1 mês e meio, 2, a chegar um pouco mais cedo, para entender o que nós cremos e por que nós cremos sobre as Escrituras. Tem uma outra classe que vai surgir no mesmo final de semana, vai começar no mesmo semana, essa vai durar 1 mês. É uma classe de a Bíblia e as finanças. O que a Bíblia fala a respeito de recursos? Quem vai dar essa classe é Walter e Rosana. E depois eu falei assim, né? Colocando o papel ali, falei para o Amaury, classe boa, hein? Aí eu olhei assim e falei, se a gente colocasse aqui como ficar rico em 10 passos, a classe ia bombar, né, Walter? Mas nós não estamos preocupados com você ficar rico. Nós estamos preocupados em você administrar aquilo que Deus tem te dado conforme a Bíblia ensina. E se você ficar rico, glória a Deus por isso, né? E dizime conforme aquilo que Deus tem dado para você. Mas se você não ficar também, glória a Deus por isso, estamos juntos, no céu tem uma herança imarcessível a todos nós. Então, também faz a sua inscrição nessa classe, tá bom? A gente pede que faça a inscrição porque as classes são menores. Porque no momento, a nossa prioridade no ensino é com as crianças. Nós não temos uma estrutura suficiente para receber o culto aqui e todo mundo ali. Então, a gente prioriza as crianças lá. E vocês ficam com o velho aqui, entendeu? Então, você chega mais cedo um pouquinho, tem 2 classes livres ali que você pode participar delas. Vamos lá, então. Gente, agora é a introdução do assunto. E fique comigo nessa introdução. A gente vai concluir essa introdução já trabalhando o texto base para esse mandamento do suportar. Mas fica comigo nessa introdução aqui, tá bom? Deixa eu, primeiramente, e agora vai ter um pouquinho de cara de classe. Acho que acabou a pilha desse negócio aqui. Acabou, alguém troca para mim, por favor. Davi. Pode passar, Davi Silban, por gentileza. Passa o próximo quadro. Os mandamentos de reciprocidade, irmãos, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Por uma razão simples, eles são uma via de mão dupla.
Enquanto você os cumpre, você é abençoado com aqueles que cumprem esse mandamento na sua vida também. Por exemplo, quando você perdoa, perdoai-vos uns aos outros. E para você que tem dificuldade, eu vou aumentar a sua dificuldade. Assim como Cristo os perdoou. Então, perdoai-vos uns aos outros. Quando você cumpre esse mandamento de perdoar o seu irmão, você é perdoado pelo Pai. Porque lá, na oração que Jesus ensinou, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Logo, porém, entretanto, sobretudo, se você não perdoa, você não é perdoado. Você está com uma dívida lá com Deus, até você acertar com o teu irmão. Então, quando você perdoa, você é perdoado pelo Pai. Olha que bênção. Olha que maravilha isso. Olha que riqueza isso. E não só você é perdoado pelo Pai e recebe essa bênção, como você ensina ao seu irmão como fazer. É bem verdade que pode ser que seu irmão seja um pouco resistente, ele demore um pouco mais para aprender sobre isso. E você vai perdoá-lo e ele não vai te perdoar, mas aí é ele com o Pai. Então os mandamentos de reciprocidade, eles são uma bênção, porque eles de fato nos ensinam a nos relacionarmos uns com os outros. Eles não só nos ensinam, mas eles possibilitam esse relacionamento. Daqui a pouco eu vou trabalhar essa ideia de mandamento, que talvez você já está pensando assim, mas não são dois, Jesus não resumiu em dois, o pastor está complicando a coisa agora. Calma, por isso que eu falei, fica comigo, né? Obrigado, Davis, né? Seu banho na carta. Pode deixar comigo agora, Davi. O mandamento, ele é algo que, quando algo vem em forma de mandamento, é porque Deus já entende que nós temos dificuldade de cumprir aquilo. E essa dificuldade, ela é uma herança que nós temos. Adão teve dificuldade de obedecer. Deus dá uma ordem simples para ele. Deus dá um mandamento simples. Adão, presta atenção. Está vendo tudo que tem no jardim? Você pode comer de tudo, filho. Você é a tradução minha, Deus não falou assim, tá bom? Você pode comer de tudo. Agora, está vendo essa árvore aqui? Conhecimento, bem e do mal? Eu fico imaginando o Adão. Estou vendo. Presta atenção. Essa aqui você não come. Porque o dia que você conhecer dela, rapaz, vai dar uma complicação, você não tem noção. Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal, e aí a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Então, Adão, mais uma vez, tudo você pode comer, essa aqui não. Copiou? Entendeu? Repete comigo. Dessa aqui eu não comerei. O que ele fez? Comeu. E estamos nós aqui. E não acho que você seria melhor que o Adão. A gente não é melhor que o Adão, prova é que tem mandamento. Porque mandamento é aquilo que nós temos aquilo que vem como mandamento é porque naturalmente nós já temos uma dificuldade de cumprir. Todas as vezes que nós somos desobedientes, somos parecidos com Adão. E todas as vezes que nós somos obedientes, nós somos parecidos com Jesus. Desobedeceu, imitou Adão. Foi obediente, imitou Jesus. É simples assim. A quem você quer imitar? Todas as vezes que nós praticamos a reciprocidade e obedecemos os mandamentos uns aos outros, vírgula, ou não sei, estou brigando com as vírgulas ainda, Cláudio. Mostramos a todos que nós somos discípulos de Jesus, de quem nós somos discípulos, ou seja, de Jesus. Agora, o contrário também é verdade. Todas as vezes que você não cumpre esses mandamentos, todas as vezes que você não vive em reciprocidade, você também mostra de quem você é discípulo, que não é de Jesus. E se você não é discípulo de Jesus, adivinhe de quem você é discípulo. É exemplo dessa irmã que encontrou Jesus quinta-feira retrasada. Eu quero dizer para você, encontre Jesus. Confesse seus pecados a Ele, entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que você se torne discípulo dEle e viva como Ele viveu. Porque todas as vezes que nós formos egoístas, agimos como o nosso inimigo, que sempre foi egoísta e só pensou nele.
Então, todas as vezes que o ego se sobressai, e egoísmo é isso, a gente não consegue agir como Jesus agiu. E queridos, a vida cristã não é uma vida egocêntrica, alguém já disse isso, ela é uma vida outrocêntrica, ou seja, focada no outro. Foi o que Jesus fez. Se Jesus fosse pensar nele, tão somente nele, ele teria ficado na glória, na eternidade. Não teria escolhido a cruz. Então, viver em reciprocidade, viver em trabalhar uns com os outros, isso é de Deus. Eu podia passar essa manhã só introduzindo essa questão da reciprocidade. Nunca foi plano nem propósito de Deus que vivêssemos sozinhos. O plano e propósito de Deus é sempre que nós estivéssemos unidos, em conjunto. Deus forma um casal, Deus na eternidade, antes do existir, já eram três, em um, mas três. Ele olha para o homem e fala, não é bom como fique só, vou fazer uma auxiliadora. Ele chama Abraão para ser pai de uma nação. Ele cria um povo, ele funda uma igreja. Então essa ideia de viver errante, como Caim viveu, não é de Deus. A ideia é viver em unidade. E os mandamentos de reciprocidade é que vão nos ajudar nesse processo. Esses mandamentos, na realidade, eles são a prática do grande mandamento. Passa para mim, Davi. Que Jesus nos ensinou. Jesus lá em João 13 vai dizer, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Se vocês virem à igreja, eu sempre gosto de parar aqui e fazer essas perguntas. Se vocês irem à igreja, se vocês derem o dízimo, se vocês carregarem uma Bíblia, se vocês tiverem uma camiseta, se vocês, enfim, dizer sou membro da igreja. Não, nisto saberão que vocês são discípulos de Jesus, se vocês amarem uns aos outros. E aqueles que amam uns aos outros fazem tudo isso que eu disse antes, e muito mais. Então, esses mandamentos que a gente vai trabalhar aqui de reciprocidade, eles são a expressão. Eles são a forma de você demonstrar que tem vivido isso. Porque, gente, na nossa cultura, é muito forte, eu trabalhei isso aqui já intensamente, então eu só vou lembrar essa ideia de um amor só sentimental, um amor só no campo dos sentimentos. O amor que nós vemos na nossa cultura, ele não se move em direção a. Ele tem dificuldade ele se move quando ele tem boas sensações. Se ele não sente algo bom, então ele não se move. Ele fica parado. Ou talvez ele se mova, no sentido contrário. Então, Deus sabendo disso, assim, deixou dar várias outras ordens para esse pessoal, para que eles entendam como é que eles vão cumprir esse mandamento. E, gente, essa lista aí, se você for para os estudiosos, eles vão falar que essa lista é menor, essa lista é maior, outros vão juntar aí esses mandamentos. Alguns deles vão aparecer em vários outros versos, não só nesses aí. Por exemplo, o de hoje, ele aparece pelo menos 14 vezes no Novo Testamento. Ele aparece em Efésios e mais explicadinho e um pouco mais amplo em Colossenses, que é o texto que trabalharemos hoje. Mas como é que eu fiz essa seleção? Eu peguei aquilo que é um imperativo. Aquilo que vem como imperativo é ordem. E ordem não se discute, ordem se cumpre. E vem como ordem, por quê? Porque naturalmente nós não vamos fazer. Se deixar na opção, a gente vai escolher a outra opção. Olha, escolha. Você quer suportar o seu irmão ou não? Escolha. Alternativa A, suportar. Alternativa B, não suportar. Só vai dar B. Na grande maioria. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Nós sempre teremos uma boa justificativa para não cumprir o mandamento. Nós sempre teremos uma boa justificativa, uma boa explicação, uma boa razão. E, queridos, vou ser sincero. Algumas justificativas, algumas razões, você olha e fala assim, é legítimo. É legítimo.
Não é um desejo ilegítimo dessa pessoa. Pois é. Que legitimidade houve em um inocente morrer pelos culpados, pelos pecadores? Que justiça houve nisso? Mas foi isso que aconteceu. Então, como não é natural, eles vêm de forma de imperativos para todos nós. E o de hoje, eu quero trabalhar com você essa ideia de que suportar é a expressão de amar. Se você sair com essa frase na cabeça, eu já me dou por satisfeito. Suportar é a expressão de amar. Se você ama, você suporta. Se você ama, você aguenta firme ali. Rapidamente, e quando a gente vai trabalhar palavras assim, por isso que eu vai ter um pouquinho de cara agora cedo de escola. Eu preciso fazer aquilo que nós chamamos de um breve estudo de vocábulo, ou seja, olhar para essa palavra, ver o que ela significa e ver algumas das suas ocorrências no Novo Testamento. É o que a gente vai fazer agora, tá bom? Até para você entender. E sabe o que é mais importante nesse exercício, que para uns é chato, para mim é maravilhoso. A minha dificuldade é que quando eu faço um estudo de vocábulo, eu vou para um outro texto, que é uma referência cruzada, e aí eu mergulho naquele ali e não quero sair. A hora que eu vejo, eu falo, volta, meu. O texto base não é esse. Porque é muita riqueza que há nas Escrituras. Palavra suportar, anerromai, traz a ideia de levantar, manter-se ereto e firme, sustentar, carregar, suportar. Esse palco aqui, mesmo com o seu saculejo, e você que já subiu aqui sabe o quanto que ele balança, você percebe só de eu andar aqui como ele é. Ele suporta as pessoas que sobem aqui. Ele sustenta as pessoas que sobem aqui. Agora, o mais interessante na ideia do suportar, e pensando no exemplo desse palco, você vê a estrutura que suporta esse palco? Você não vê. Está aí uma das dificuldades em cumprir esse mandamento. Muitas vezes você vai ter que trabalhar no íntimo, no interior, nos bastidores, sem ninguém ver. Suportar, sim, na nossa língua, traz a ideia de tem que aguentar, né? Tá louco. Fazer o quê, né? Tem que suportar. Mas a ideia original e aquilo que Paulo está tensionando nesse texto de Colossenses, não é só essa ideia. É também um suportar de sustentar, de alguém que mantém-se firme ali, aguentando as cordas, segurando as rédeas, fazendo com que aquilo continue acontecendo, fazendo um esforço, muitas vezes sobrenatural, para que aquilo continue a acontecer. Quando você suporta o outro em um relacionamento, e esse relacionamento às vezes ele é tóxico, às vezes ele é prejudicial, às vezes ele é desgastante, mas por amor a Deus e a sua palavra você suporta, é isso que você está fazendo. E antes de continuar, eu vou mostrar a listinha de alguns versos que essa palavra aparece. A gente tem desenvolvido, a gente pode desenvolver, porque nós somos uma igreja, graças a Deus, bíblica, que vive na palavra, que prega a palavra, mas a gente corre o risco de desenvolver uma doençazinha, um traumazinho, um viciozinho. Obedecer por obrigação. Tá bom, Deus está mandando, então eu vou fazer. Aí eu vou mostrar para você, com esse exemplo, como é que isso é ruim ao coração do pai. Imagine que você tem um filho ou alguns filhos e ele só te obedece por obrigação. Imagine que você tem um filho e ele diz para você assim, olha, quando eu crescer eu saio daqui, nunca mais eu falo isso que você mandar. Eu não suporto ficar aqui, eu fico aqui porque eu sou obrigado. Você vai gostar? É o que muitas vezes nós fazemos com Deus.
Ó, tá bom, Deus, eu vou fazer porque o Senhor está mandando, mas não estou afim não. Está valendo também, mas eu quero levar você a obedecer por amor, a sentir prazer na obediência, não na situação em si, mas na obediência. É o que o Tiago fala, atende por motivo de grande alegria o passar de pelas provações. A alegria não está na provação em si, mas no resultado, na passagem por essa provação, naquilo que a provação gera em nós. Aí deve estar a nossa alegria. Então, queridos, vamos desenvolver uma vida, uma prática de obedecer por amor. Primeiramente a Deus. E é impressionante, quando você muda o coração, os sentimentos começam a vir e você começa a praticar com muito mais facilidade os mandamentos de Jesus. Essas palavras acontecem em alguns dos versos, e a gente não vai ler todos eles, eu coloquei aí só para você ter uma noção, porque eu quero destacar alguns deles. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus teve que praticar esse aner romai, esse suportar. A gente vai ver daqui a pouco. O Paulo, que escreve isso, como ele aprendeu com Jesus, ele não pede nada que ele não estivesse pronto a fazer. Em várias vezes na pena dele, não só como mandamento, mas como ele dizendo que estava suportando, ou seja, ele viveu aquilo que ele pediu, ou ele vivia aquilo que ele pediu. Aquilo que como mandamento ele recebeu do Senhor através do Espírito Santo de Deus, revelando a sua mente, e ele transmitiu para as igrejas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 a 13. Paulo vai dizer assim: já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós já chegasses a reinar. Quisera eu reinasses de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como último, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para anjos quanto para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós, fortes. Somos estimados, sois estimados, mas nós, desprezados. Até o presente passamos fome e sede, vestimos trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo, a escória de todos. E o Paulo diz, nós estamos suportando. Pastor, não é fácil. Não é não. O que o Paulo está falando aqui, rapaz? Não é fácil. O Paulo não pede à igreja de Colosso, à igreja de Éfeso e às outras igrejas a qual ele escreveu, ele não pede algo que ele não havia sentido na carne. Ele não pede. Ele pede aquilo que ele vivenciou. Então o Paulo, ele suporta o sofrimento. O Paulo suporta, aí você pode dizer assim, não pastor, sofrimento eu até suporto. Porque afinal de contas, Jesus sofreu, a gente também sofre, todo mundo sofre, então o sofrimento eu também suporto. Mas será que você suporta a rejeição? O Paulo suportou. Na segunda carta aos Coríntios, aqui do capítulo 10 em diante, ele começa a fazer uma defesa do seu ministério. Ele vai dizer assim, quem dera me suportasses um pouco mais na minha loucura, que ele está sendo irônico. Porque as pessoas dizem assim, esse Paulo está ficando louco, ele fala uns negócios que ninguém entende. E ele fala uns negócios que ele está se achando, esse Paulo está enlouquecendo. Aí ele vai trabalhar assim, quem dera me suportasses um pouco mais na minha loucura. Sim, suportar-me ainda. Pois tenho ciúme de vós. E olha por que Paulo tinha ciúme da igreja. Esse ciúme vem de Deus. Pois vos prometi um casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém chega e vos prega um outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis o outro Espírito, o que não aquele que recebestes, ou um outro Evangelho que não os acolhestes, vós de boa vontade suportais. E nada me considero inferior a esses superapóstolos. Vocês suportam os superapóstolos, vocês suportam os seus ensinos, mas não me suportam.
Suportem-me um pouco mais. Paulo suportou a rejeição. E é doloroso. Quando a igreja a qual você dedicou tempo, esforço, recursos, enfim, lhe rejeita. Lhe troca pelos superapóstolos. E nós que estamos em ministério hoje, qualquer um que quer estar em ministério tem que ter essa consciência. Os superapóstolos hoje estão aí nas redes sociais, com milhões de seguidores. E muitas vezes são mais ouvidos do que a nós. Muitas vezes. Eu fico, às vezes, eu já lidei bem com isso e sigo tranquilamente. Às vezes, mas eu fico pensando, né? Por que quando morre alguém não liga para o superapóstolo? Para o pregador famoso? Liga para ele vir fazer o velório. Quando está com uma crise, por que não vai fazer aconselhamento com o famoso? Que ele cobra, né, meu? Por que não vai? Aí são os marmitas de plantão que estão nas igrejas. E eu estou aqui, tranquilo. Eu olhei para aquela lista e falei assim, Deus, por onde começar, né? São tantos mandamentos. E aí Deus falou assim, começa para aquilo que você já está mais pronto para falar. Eu falei, suportar, acho que eu já estou bacaninha. Deus, não manda coisa pior não. Já está bom, o nível de suporte aqui. Só mais um. Será que a gente vai suportar as diferenças? E isso tem tudo a ver com o que nós estamos caminhando por esses próximos 3 anos. Acolher para crescer. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu os trouxe a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino desde aquela hora e ficou curado. Eu fico imaginando Jesus lidando com a incredulidade dos seus discípulos, lidando com a ignorância dos seus discípulos, lidando com a mente obstinada dos seus discípulos de ainda não terem entendido o propósito de Jesus. E ele suporta isso. Pastor, foi só 3 anos e meio. Ei, era Jesus. Era Jesus. Aquele que é perfeito, tendo que andar no meio dos perfeitos. Aquele que não tem dificuldade com os pães e peixes. E andando com gente preocupada com pão e peixe. Aquele que já tinha multiplicado pão e peixe 2 vezes, e Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles falam assim, é porque não tem pão. Então, será que nós estamos prontos a lidar a suportar as diferenças? Aqueles que chegarão com outros ensinos, com outras crenças. Será que estamos prontos para pacientemente sentar com esses irmãos e dizer assim, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Humildemente dizer assim, eu creio que você entendeu errado o que esse texto diz. Será que nós estamos prontos a fazer isso? Porque foi o que Jesus fez com esse pessoal. Então, suportar é segurar a carga do outro. Suportar é manter o outro, mesmo que por um tempo, sobre você. Suportar é se desgastar para que o outro descanse. Suportar é ver o erro do outro e entender que aquilo é fruto da sua fraqueza. E por isso eu suporto. Não é fácil. É por isso que vem em mandamento. E por isso que eu investi esse tempo nessa introdução. Porque agora a gente vai ver como é que nós conseguimos praticar esse mandamento tão difícil. Pastor, o senhor errou a foto. Não, amigão. Para ficar nessa ilha nas Maldivas aí, você não precisa suportar nada. Só talvez um protetor solar.
para suportar o calor. A gente muitas vezes pensa em suportar, se a coisa não estiver desse jeito aí, eu não suporto. Aí não é suportar, é tranquilo. Talvez suportar o dinheiro, né, para bancar isso aí e tal, ou o cartão de crédito na hora que voltar. Pastor, eu não gosto de praia, gosto de viajar e conhecer. Um turismo desse aí pelo Egito, Cairo. Esperar a guerra acabar, né? Ficar mais tranquilo, mais seguro. Isso não é suportar. Isso é muito legal. E como eu brinco aqui, o dia que você for, me põe na mala. O pôr na mala é brincadeira, mas leva eu. Porque vai precisar de uma mala grande para me pôr dentro dela. Não precisa suportar isso. Não, isso aqui faz rapaz natural. Esses dias eu vi um vídeo do menininho batendo assim no vidro. E aí o pai falou assim, por que você está chorando? Porque eu não quero ir embora. Eles estavam de férias, num hotel lindo, maravilhoso. Ele não queria voltar para o quartinho dele. Suportar a volta de uma viagem dessa que é difícil. Pastor, eu não gosto de calor, eu gosto de frio. Olha que lindo. Esquiar nos Alpes. Precisa de suportar? Não, é tranquilo. Pastor, eu gosto de sossego. Aí, ó, um outro lugar gostoso para você. Um castelo no meio de uma ilha. Pastor, eu não gosto de muvuca, não. Eu não gosto de ficar isolado, não. Eu gosto de um negócio que agita. Kuala Lumpur. Gente, não precisa de mandamento. Você vai precisar de um mandamento para não ir. Sabe quem está suportando aí? A árvore, a palmeira. É isso que você tem que fazer. Você não é um indivíduo sentado naquela cadeira de balanço. Suportar é estar naquela palmeira ali, ó. É ser aquela palmeira ali, ó. Sabe por que ela está inclinada assim? Por causa dos ventos fortes que vêm sobre ela. O sol. A água. Isso é suportar. Enquanto o outro descansa folgosamente. Nheque, 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 nheque. E você ali, olhando para ele assim, folgado, hein? Imagine se o coqueiro falasse. Imagine. Isso é suportar, querido. Então, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Fique tranquilo que eu não vou pregar todo o capítulo agora. Por isso você tem que voltar à noite. E não adianta, eu faço assim. Se você quer ter a história inteira, você tem que voltar à noite. Não adianta, ou você vai pegar só metade do filme. É a estratégia que Deus tem me dado. E hoje tem uma estratégia a mais ainda. Tem um hambúrguer maravilhoso. Gente, pensa num lanche bom. Então, Colossenses capítulo 3. Rapaz, dá para ficar aqui um mês nesse capítulo, Fabião. Dá ou não dá? Amém, né? Mas nós não vamos ficar um mês, não. Hoje a gente finaliza ele. Voltamos para Filipenses em outra ocasião. Olha na sua Bíblia o que o Paulo fala. Na minha tem um título assim, Exortações à Santidade e ao Amor Fraternal. Capítulo 3, verso 1 diz assim, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Portanto, eliminai as vossas inclinações carnais. E ele faz uma listinha do que ele via no grupo na época ali. Prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto:
E ele faz uma outra listinha: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas sim Cristo, que é em tudo e em todos. Então, santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí chegamos ao nosso mandamento de hoje: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te agradeço, porque o Senhor já ministrou ao nosso coração aqui nesta manhã, através dos testemunhos, do testemunho dessa irmã que se converteu, que encontrou o Senhor e foi convertida pela Tua palavra. Muito obrigado por esse testemunho que o Tiago trouxe a nós aqui. Muito obrigado por essa igreja, pelo investimento que ela faz nessas crianças, seja a igreja como um todo, seja as suas famílias. Então, muito obrigado, porque tudo isso já ministrou ao nosso coração. Agora eu peço em nome de Jesus, continue a fazer isso através da Tua palavra. Que a Tua palavra continue a falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos ajude a cumprir esse mandamento tão difícil, mas que vem do Senhor e tem o Senhor como exemplo. Então, em nome de Jesus, nos ajude. Amém e amém. Como é que você consegue suportar? Eu preciso voltar ao início do capítulo. Eu quero dizer para você que você só vai suportar, para suportar é preciso viver no reino de Deus. É preciso viver com a mente do reino de Deus, é preciso viver como o rei viveu. Não tem como você cumprir essa lista aqui, seja daquilo que você tem que deixar de fazer, seja daquilo que você tem que fazer, se você não tiver a mente do reino, é o que o Paulo fala. Já que ressuscitaste, quem que ressuscitou, gente? Quem um dia morreu. Então, já que você morreu para você e já ressuscitou, então buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita. Pensai nas coisas de cima. 2 versículos, 2 imperativos. Buscai, pensai. Pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa mente precisa ser mudada. Eu digo que a gente passa uma semana, um mês aqui nesse texto, porque há inúmeros outros textos que respaldam essa ideia, vários deles inclusive escritos pelo próprio Paulo. Se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, você não irá mudar. A visão do mundo diz: não suporte nada e nem ninguém. Mete o pé. Perturbou, você põe para andar. Falou qualquer coisa, não aceite. Você tem que, olhar para as pessoas por cima, porque você é cabeça, não é cauda, você é o cara, você não sei o quê, você é isso, você é aquilo. O Paulo está falando assim: você é um morto que ressuscitou. É isso que você é. E você precisa pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está, e não nas coisas do mundo. O teu manual não é o livro do pessoal aí fora, o teu manual é esse aqui, esse livro veio do alto. É aqui que você tem que pensar.
É com base nessas ideias que você tem que pensar. Essa igreja de Colosso, essa região toda, era uma região muito firmada na ideia do pensamento, da filosofia. E essa filosofia pautava o estilo de vida deles. E é isso que o Paulo diz assim, olha, a filosofia de vocês agora é a do alto. Versículo 2. Não é essa da terra, é a do céu. Pensem nas coisas do reino. Se você tiver com a cabeça do mundo, você não vai suportar ninguém e nem nada. Se você estiver com a cabeça do mundo, você vai dizer a seguinte frase: pastor, mas tudo tem um limite, né? Tem. E suportar é ir além do limite. Porque se está no limite, não precisa suportar. Você que faz atividade física sabe disso. Os coaches aí, os personal trainers aí, eles começam lá, vamos fazer 10, 9, 8. No 5 você já está morrendo. E ele fala assim, bora, você consegue. Eu não aguento. Aguenta. Só falta 3. Quer dizer, isso é suportar. No 5 você já queria parar. Não suporto mais, não aguenta mais. Ele fala assim, vai, você consegue. Tá certo que depois você não consegue fazer isso aqui, como eu estou hoje, viu, rapaz? Senhor Alexandre. Esse movimento aqui dói, gente. O menino deu um treino de braço para nós essa semana. Mas a gente suportou. A gente fez o treino. E que bom quando você suporta. Porque o resultado, o benefício é bom demais. Agora, quando você não suporta, fica aquela sensação de fracasso. Será que eu conseguiria ir? Aí a gente começa a se enganar. A gente começa a mentir para nós mesmos. Não, é que de fato não dava mais. Estava no limite, não tinha como mais. O suportar vem quando as coisas estão no limite. Deixa eu te dar um exemplo do que é viver e pensar como súdito do rei e viver como o rei viveu. Mateus capítulo 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a lhes ensinar, dizendo: bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Essa é a mentalidade do reino. Diferente de todas as sensações gostosas que esse mundo atual tem querido dizer para nós que nós precisamos disso. Você precisa se sentir bem. Pastor, eu tenho que estar numa igreja que eu me sinta bem. Se você se sentir bem com o seu pecado aqui dentro, eu estou falhando na minha missão. Porque o seu pecado tem que te incomodar e me incomodar. O meu pecado tem que me incomodar. Eu quero que você se sinta bem aqui dentro, porque nós vamos apontar os nossos pecados. E na sequência é assim, mas nós temos um Pai misericordioso que cuida de nós, que onde o pecado abunda, superabunda a sua graça, que Ele está conosco todos os dias. Aí glória a Deus. Aí sim. Porque se você está se sentindo bem, porque, eu estou falhando. Então, para conseguir suportar, você tem que começar a pensar com a cabeça do alto, do reino de Deus. Porque com a cabeça desse mundo você não vai suportar ninguém. Alguns exemplos bem rápidos. Por exemplo, tem gente que não para em emprego algum, que não suporta o chefe. Tem chefe que é mala. Tem chefe que olha, vou ficar quieto porque está gravando.
né? Mas você já parou e perguntou se de repente Deus não quer que você seja um instrumento na vida desse homem? Ou dessa mulher? De repente você está ali. O de repente, gente, eu sei por que você está ali. É só para te ajudar no processo. Mas de repente você está ali porque Deus quer te usar. Eu me recordo de um pastor que nós conhecemos ele em 2000 e lá vai fumaça. Nós fizemos um trabalho lá numa igreja, lá no litoral de São Paulo, na Praia Grande. E ao lado da igreja havia um terreiro de candomblé. E o pessoal falou assim, pastor, vamos orar para esse terreiro sair daí. E esse pastor dizia assim, vamos orar para que essas pessoas se convertam. E para afrontar ainda o pessoal de lá, os restos de trabalho que eles faziam, eles jogavam no terreno da igreja. Isso não é só afronta, né? Isso é inclusive errado, jogar lixo na casa do outro, né? E esse pastor ia lá, botava num saquinho, amarrava, ia lá, batia na porta e falava assim, viu, eu acho que isso aqui caiu, é de vocês. Precisa de alguma coisa, estamos aí, viu? Isso é suportar. São casais que não se suportam mais. Senhor, não posso olhar na cara dele mais. Não suporto ela mais. E sim, há situações dentro do casamento, há casais vivendo situações que de fato é difícil olhar um para o outro. Como é que a gente consegue fazer isso? Suportando. E eu poderia dar outros exemplos aqui. E como é que, pensando no alto, eu faço esses dois exemplos? O primeiro, vós, escravos, servos, servi aos vossos senhores como ao Senhor, é o que Paulo fala. Está naquele trabalho ali, serve como se estivesse servindo ao Senhor. Serve. Lógico, está passando por humilhação, por dificuldades, não é valorizado. Ore, capacite-se e espere Deus abrir outra porta. Enquanto Ele não faz isso, suporte. Os casais, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja está submissa ao Senhor. Ponto. A pastora, aí vale também orar, se capacitar até Deus mandar outro? Só se Deus mandar um dos dois para o céu. Se é que é do céu. Você está entendendo? Eu tenho que pensar. Porque se eu for pensar no padrão do mundo, eu troco de emprego a cada 6 meses e de esposa a cada ano. Ou de marido. Mas para que isso aconteça, eu preciso matar. Não o outro, a mim mesmo, e não literalmente, mas espiritualmente, a minha natureza pecaminosa. Versículo 5 ele vai dizer assim, portanto, a minha Bíblia diz eliminai, mas na versão antiga, fazei morrer as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, desejo mal, que é a avareza, desejo mal e a avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém sobre os desobedientes. Ele vai dizer, gente, vocês andaram nisso no passado. Agora, vocês têm que viver diferente. No passado, vocês pensavam assim, mas vocês morreram, vocês ressuscitaram, e se ressuscitaram, precisam viver diferente. Se você não se matar o seu eu, o seu ego, tirar o seu eu do trono e colocar Jesus no trono, você não consegue fazer isso. Pastor, mas eu vou ter que me anular. Rapaz, você está pegando a visão. Você está começando a entender o que é o cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Cristo. No cristianismo, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. No cristianismo, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. No cristianismo, não a minha vontade, mas a sua, Senhor. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E, gente, é bênção isso. Eu estou falando porque quem experimenta isso, experimenta os benefícios disso.
Não vou trabalhar essa lista que o Paulo traz aqui, porque não é a minha ênfase hoje. Ele traz uma lista dos pecados que haviam naquela igreja e que acontecem hoje em dia. E ele vai dizer assim: façam morrer essa natureza carnal de vocês, pecaminosa de vocês. Façam morrer, porque viver para Cristo é morrer para nós. Romanos capítulo 6, versos 7 a 13 diz: pois está escrito, pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedeceres os seus desejos. Ah, mas eu gosto, mas eu quero. Não! Faça morrer isso. Ele vai dizer: tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. Apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Certa ocasião, perguntaram para George Miller, que foi um homem que teve um orfanato, e mais de 2.000 crianças foram alimentadas nos seus orfanatos. Durante décadas ele sustentou crianças. É uma história fantástica. Pesquise, conheça um pouco mais sobre George Miller. E perguntaram para ele assim: qual é o segredo de George Miller? Ele diz: o meu segredo é que um dia George Miller morreu. Porque ele foi um homem que viveu para cuidar dos órfãos da Inglaterra. O orfanato dele não tinha despensa. Deus supria a cada dia o pão de cada dia. Eu ouço as pessoas contando as histórias dele, e eu também conto, e eu acho fantástico, maravilhoso. Certa ocasião eles não tinham o que comer, sentaram numa mesa, aquele monte de crianças, e então tinha pratos vazios e canecas vazias. Eles disseram para as crianças: vamos orar. E as crianças oraram umas para as outras, para os pratos: vamos orar. E eles oraram e agradeceram pelo pão. Quando eles disseram amém, um carroceiro que estava indo para a cidade, carregado de pão e leite, bate à porta e diz: minha carroça quebrou, não conseguirei chegar na cidade. Sei que tem um orfanato aqui, né? Querem leite e pão? A gente quer viver isso, mas na carne. A gente quer experimentar o natural de Deus, vivendo no natural pecaminoso. A gente quer ser ouvido por Deus, dando ouvido somente ao nosso coração. Não funciona assim, querido. Não é assim que funciona na matemática de Deus. Ou você morre para você e vive para Jesus, ou vai viver na mediocridade. Uma mediocridade espiritual. Experimentando, vendo as bênçãos sendo contadas, pegando um pouquinho da glória de raspão do outro. Então, é preciso pensar nas coisas do reino, é preciso fazer morrer a sua natureza pecaminosa, e para que esse processo de morrer a natureza, você precisa se livrar. Versículo 8 e 10, eu finalizo com eles dois. Mas agora, ele vai dizer assim: antes assim, eliminem, façam morrer, e agora livrem-se de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes, do falar. Você que gosta de um palavrãozinho aí, está falando aí, ó. Ele diz que ele está falando. Não mintais uns aos outros, pois já vos despides do velho homem com suas ações, mas revestis do novo homem, para que se renova, segundo o pleno conhecimento e segundo a imagem daquele que o criou. Livre-se de tudo isso. Por que as pessoas não se suportam? Ou estou com raiva, ou estou com ódio. Olha, se eu pudesse eu matava. Maldade. E aí começa a contar para todo mundo, difamação. E de vez em quando escapa um palavrão. Pastor, eu estou tão nervoso que fugiu, escapou, escapuliu. Só sai da boca que está no coração. Se livra disso, querido. As pessoas não se suportam por causa dessa listinha aqui, ó. E a gente podia fazer uma lista maior aqui. Livre-se disso. A ideia dessa palavra livrar-se aqui é tirar da frente.
Imagine que esses filmes que tem um desmoronamento, né? Aí cai aquele monte de pedras e a pessoa quer chegar. É essa a ideia, ele vai tirando as pedras, vai se livrando e vai abrindo o caminho para que ele possa chegar aonde tem a luz. Livre-se dessas pedras, da maldade, da raiva, do ódio, da difamação. Livre-se, 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 livre-se disso. Porque só assim você vai conseguir suportar. Então, eu finalizo com esse quadro. Lembra que eu falei lá no início? Suportar é segurar a carga do outro? Então, para que isso aconteça, eu preciso pensar e viver como o rei, que suportou a carga do pecado da humanidade sobre as suas costas. Eu só vou conseguir suportar a carga do outro se eu pensar como o rei. Se eu pensar como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Eu só vou conseguir suportar, que eu disse lá na frente, suportar é manter o outro, mesmo que por um tempo, sobre você. Isso só vai acontecer se eu morrer para mim mesmo. Lembra daquela brincadeira de criança que a gente fazia? Que punha um na cacunda assim, né? Ninguém queria ficar embaixo. Primeiro porque era segurar o peso. Segundo porque você não aparecia, quem ganhava era o outro. Mas o outro só ganhava se você se mantivesse firme. Se você caísse, o outro também, aí ficava bravo, né? Oh, você caiu. Lógico, você não derrubou o outro. O suportar é essa ideia, eu estou me anulando para que o outro vença. Quarta-feira a gente falou sobre Barnabé. O Barnabé, ele foi se anulando ao longo que ele foi caminhando com Paulo, para que o Paulo cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele. A gente está falando do Paulo aqui, alguém lembrou do Barnabé hoje, a não ser agora? E se o Paulo chegou a esse ponto é porque um dia Barnabé estendeu a mão para ele e falou assim, vou te apresentar um pessoal aqui, os apóstolos, a turma. A gente precisa de pessoas assim, só assim você vai suportar. E aí esse suportar aqui não é o suportar do não aguento mais, é o de alavancar. Eu disse que suportar é se desgastar para que o outro descanse. Para que isso aconteça, você precisa se livrar dos seus pesos. Há muitas pessoas que não conseguem ajudar outros porque estão sobrecarregadas. A gente faz uma campanha financeira, ele está com o orçamento estourado. A gente levanta para fazer uma ação onde nós vamos precisar de mão de obra, de pessoas, ele não tem tempo, ele está sobrecarregado. Ele tem toda a sua agenda lotada, cheia. Como é que ele vai ajudar no suporte de outros? Não vai. Não vai. Então, vai almoçar com essas 3 afirmações aí e à noite volta para a gente conversar sobre o restante do texto. Para agora, pensa nisso. Pensa no reino, na mentalidade do reino, na postura do reino, dos súditos do reino. Faz morrer a sua natureza pecaminosa para que você consiga abrir mão e fique leve, o mais leve possível, para que Deus possa te usar para sustentar, para ajudar outros, para suportar outros. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Fala com Deus onde você está e pede para que Ele fale com você. Continue a falar com você, melhor dizendo. A minha oração é que assim como falou ao meu coração, esse texto fale ao seu coração. E ajude você nesse processo. Eu não sei quais áreas da sua vida você tem ou vai precisar desenvolver esse suporte. Talvez seja um suporte de resistir às pressões,
resistir às diferenças, às rejeições, aos sofrimentos. Mas se você se dispor diante de Deus, por amor e obediência a Deus, a suportar, eu posso te afirmar uma coisa: o Senhor vai te sustentar, Ele vai te suportar, Ele vai sustentar a sua vida com as suas mãos. Por maior que seja a pressão que o mundo irá colocar sobre você, a força das mãos de Deus é muito maior. Então decida hoje, em nome de Jesus, a abrir mão de você, a fazer com que a sua natureza carnal morra, para que você possa então passar por aquilo que Deus tem para você, ou permitido para você. Talvez você está resolvido e você está com as suas relações tranquilas e está tudo, você já entendeu que você está naquele lugar e tem que suportar aquela pressão e tá jóia para você. Então o meu desafio para você é outro. Procure se desvencilhar cada vez mais, se despojar cada vez mais de tudo que traz peso na sua vida, ou que pode fazer um simples peso, para que você fique cada vez mais fortalecido por Deus para ajudar no sustento de outros, no suporte a outros, para que você seja uma bênção no reino de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, tanto testemunhando do que você tem suportado, quanto suportando e sustentando a outros, para que possam passar pela luta e pela dificuldade. Senhor Jesus, o Senhor é grande, é muito maior do que podemos mensurar. E sim, passamos por problemas, por dificuldades, por lutas, mas em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos a passar por elas. Não permita, ó Pai, que a gente se desfaleça, desista, desmorone. Pelo contrário, ajuda-nos a ficarmos fortalecidos no Senhor, na Tua Palavra, no Teu Santo Espírito. Que a igreja, ó Deus, seja um celeiro de pessoas dispostas a sustentar outros que precisam de ajuda. Que a igreja seja um ambiente de lugar de pessoas que vão estender a mão para outros que estão caídos e levantá-los e suportá-los até que eles se fortaleçam. Faz desse lugar um lugar assim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesse processo. Traz para nós o modelo de vida do reino. Faz morrer a nossa natureza pecaminosa dia após dia e ficarmos livres de tudo que nos faz pecar, para vivermos para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.